Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gilberto Júnior aqui do Reflexões Matemáticas. Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, este trabalho nós publicamos na revista Tema, que significa Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, uma revista vinculada à Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, tá? Portanto, um importante periódico, tanto de circulação nacional quanto de circulação internacional, tá? Nós publicamos esse trabalho sobre o título de Finite Difference Preserving the Energy Properties of a Coupled System of Diffusion Equations, tá? Eu vou fazer uma tradução um pouco literal do que significa isso, tá? É um esquema de diferenças finitas que preserva as propriedades de energia de um sistema acoplado de equações de difusão, tá? Então eu vou fazer o destaque aqui alguns termos e eu vou fazer a relação com aquela matemática que a gente aprende lá nos cursos de graduação e que a gente segue aplicando aqui em pesquisa de alto nível, tá? Isso como uma forma de incentivar você a continuar estudando matemática para se tornar um pesquisador aí no futuro, tá? Se você tem algum comentário, deixa aí que a gente segue trocando uma ideia. Então vamos lá. Esse primeiro termo que eu estou destacando aqui, finite difference, né? É um método numérico, tá? Então a gente aprende em cursos de cálculo numérico na graduação, tá? E o método de diferenças finitas, ele utiliza operadores que discretizam diretamente a equação. As propriedades da energia são propriedades da energia que a gente extrai do sistema de equações diferenciais que a gente está analisando. E qual é o sistema objeto de estudo aqui desse trabalho? Tá? É um sistema acoplado. O que é um sistema acoplado? Ele tem duas equações e, portanto, essas equações têm que ter um termo de interação entre elas para elas estarem acopladas. E a natureza delas é uma equação de difusão. Tá? Equação de difusão, entenda que é aquela equação do calor, a equação de Fourier, né, aquela UT menos o Laplaciano de U, né, ou na reta é UT menos o xx igual a zero, tá? Mas aqui, essa equação do calor, ela está sendo interpretada de uma forma mais geral, tá? Como um processo de difusão. E eu vou mostrar para vocês de onde foi a motivação que nós utilizamos para construir esse trabalho, tá? Esse trabalho aqui foi recebido em abril de 2012 e ele foi aceito em julho de 2013, né? E, portanto, aí um ano nesse processo todo de submissão, revisão, tudo mais. Aqui estão os autores, professor Ramos e professor Almeida Júnior, que sou eu, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, tá, alguns links úteis referentes a esse trabalho. Aqui nós temos o abstract, né, bem curto e conciso, mas transmitindo a ideia, uma ideia geral do trabalho. Essa é a ideia do abstract, né? Ele tem que ser curto o suficiente e para transmitir uma ideia geral do trabalho, né? Para quando que você bater o olho, você já sabe do que se trata. Aí você vai para o artigo e vê os pormenores, né? Então, na introdução aqui nós já temos diretamente as equações. Notem que de fato são duas equações de difusão, ó, aqui na variável φ e na variável psi. A equação de difusão ou equação do calor sempre é assim: a derivada em relação a t menos uma constante vezes a segunda derivada em relação a x. E aqui a gente está tratando de uma função que é no domínio espaço-tempo, tá? As variáveis espaço-tempo. E aqui o termo de acoplamento, né? Porque já que são duas equações de difusão que interagem, ela tem que ter um termo de acoplamento. Aqui nós temos as condições de fronteira e aqui duas condições iniciais, cada uma vinculada a uma das equações lá acima, tá? Então, este modelo nós idealizamos com base no livro do professor Murray, um importante livro de matemática aplicada em modelos de biologia, epidemiologia, tá? Um importante livro da área de matemática aplicada. Foi lá a nossa principal fonte para poder idealizar esse modelo aí, tá? Quem conhece o livro do professor Murray, né, deixa aí nos comentários, tá? Para a gente seguir trocando uma ideia. Para esse sistema de acoplado de equações de difusão, nós temos uma energia associada, tá? Então vejam que essa energia, olha, ela depende do tempo, tá? E ela é uma integral, né? As energias, pessoal, associadas a equações diferenciais parciais são equações integrais, tá? Então, o integral é algo muito familiar para a gente que estudou integral, cálculo diferencial integral nos cursos de graduação. Então, notem que que nós estamos dizendo aqui, um importante funcional não linear referente ao sistema 1.1, 1.4 é sua energia, tá? Por que ela é não linear? Porque a integral, ela é integral do quadrado da função, tá? Então, esse quadrado da função φ e da função psi denota a não linearidade, né? Mas notem que a gente fez destaque aqui ao fato de que a função φ
e psi depende de x e de t. Então, quando você tem uma função que depende de x e de t, quando você integra em relação a x, o resultado, você tira a dependência da variável espacial e o resultado fica uma função dependente do tempo, tá? Por isso que a energia depende do tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Para esse problema, a gente consegue mostrar que a energia ela é decrescente, ela tem essa propriedade de decrescimento bem aqui, que a energia em T é menor que a energia em zero, para todo T maior ou igual a zero. Esse outro parágrafo aqui diz respeito à questão da boa colocação do problema. O que é a boa colocação do problema? É quando nós utilizamos técnicas matemáticas, que a gente aprende principalmente em cursos de pós-graduação, para garantir que esses problemas têm existência e unicidade de solução, né? Ou seja, a solução existe e ela é única, tá? E aqui também nesse parágrafo a gente destaca uma importante propriedade, que essa energia vai para zero, tá? Quando T vai para mais infinito. Então aí aqui a gente coloca a referência. Aqui, já no final da introdução, a gente destaca o que é que nós vamos fazer em cada sessão, tá? Então, por exemplo, na sessão 2, aqui, ó, nós provamos a propriedade de dissipação de energia, que garante que a energia em T menor ou igual que a energia em zero para todo T. Na seção 3, a gente já aplica um esquema de diferenças finitas, ó. Nós derivamos um esquema numérico em diferenças finitas e sua energia numérica, tá? Ou seja, dado que na seção 2 a gente prova uma propriedade de dissipação de energia, quando a gente leva isso para o ambiente dos métodos numéricos, que já é um ambiente em dimensão finita, a ideia é que a gente consiga preservar tudo que foi feito na análise anterior, tá? Para que toda essa abordagem numérica fique consistente. Aqui nós destacamos que, em particular, ó, nós mostramos que a energia numérica preserva o decaimento exponencial, tal como no caso contínuo. O que é o caso contínuo? O caso contínuo são as equações que nós apresentamos e as propriedades que nós extraímos aplicando as técnicas de análise. E aí, quando a gente vai para o ambiente numérico, a gente já está num ambiente de dimensão finita, em que nós vamos ter equações, sistemas de equações lineares para resolver, tá? Algumas propriedades que a gente tem que garantir também. Então, em tese, é um ambiente um pouco mais amigável para você trabalhar, tá? Mesmo tendo suas dificuldades inerentes, tá? E aqui na seção 4, a gente apresenta os resultados numéricos, né, das simulações, e na seção 5 nós finalizamos com algumas conclusões, tá? Então vamos lá. A primeira propriedade é, tá aqui, ó, a seção 2, Energy Properties, né? Nós mostramos que aquela energia obedece à lei de dissipação de energia, tá? Lei de dissipação de energia, pessoal, para o caso da equação de fusão, ela é muito inerente à equação de fusão, tá? Significa que a gente tem que aplicar alguma técnica específica para mostrar que é a derivada da energia negativa. E aí nós temos um importante resultado do cálculo infinitesimal e do cálculo diferencial, principalmente o cálculo diferencial, de que você consegue estudar o comportamento da função analisando a sua derivada. Se a derivada da função for positiva, a função é crescente. Se a derivada da função for negativa, a função é decrescente. Nesse caso aqui, a gente mostra que a derivada da energia ela é negativa, portanto, a energia é decrescente, tá? Então, é isso aqui, ó, que nós fizemos nesse Teorema 2.1. E veja só, aqui que eu já faço o devido destaque para os processos, para a metodologia que a gente aprende nos cursos de graduação, né? Ou seja, o que a gente fez aqui? Nós pegamos a primeira equação, multiplicamos por uma função φ e fizemos a integração em 0L. É isso que está sendo dito aqui, tá? Numa tradução. A gente multiplica a equação 1.1 pela φ, depois integra em 0L e a gente obtém isso aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho lá na equação, só para a gente ter ela em mente, ó. É essa aqui, tá? Presta bem atenção, ó. Aqui, φt menos d1, φ de xx mais alfa, φ menos psi, tá? Então, olha só. Muito legal que a gente continua usando cálculo diferencial em todas as nossas pesquisas, né? A gente faz essa multiplicação e integra, tá? Então, foi simplesmente isso que está sendo feito nesse primeiro passo. No segundo passo, a gente já aplica as técnicas de integração. Por exemplo, nesse termo bem aqui, olha, a gente aplicou a integração por partes. Por quê? Porque a gente tem uma função com a segunda derivada em relação a x.
Então, a gente tira uma derivada e segue aplicando a técnica de integração por partes, tá? Que você conhece muito bem. Nesse termo aqui, a gente não mexeu, tá? Ou seja, ele permaneceu o mesmo de 2.1 para 2.3. De 2.1 para 2.3, o que alterou foi esse termo, que a gente aplicou a integração por partes. Aquele termo da fronteira, da integração por partes, aquele termo que fica sem a integral, ele é zerado por conta das condições de fronteira bem aqui, 1.3, tá? E notem uma outra importante propriedade bem aqui, que é uma função vezes a derivada dela. E aí eu vou chamar a sua atenção para o fato de que nós aplicamos aquela conhecida regra da cadeia, né, para a derivação de funções. Por quê? Porque toda vez que você tem uma função vezes a derivada dela sendo multiplicada, aí você remete à derivada, àquela regra da cadeia. Nesse caso aqui, é o quadrado da função, ou seja, a derivada desse quadrado da função de φ ao quadrado, como é que você deriva φ ao quadrado? Você deriva a potência, ou seja, o 2 desce e fica 1 em cima, só que você tem que derivar o φ lá dentro por conta da composição, por conta da regra da cadeia, que é aplicado para derivar funções que têm uma composição. Então vejam que somente de 2.1 para 2.2 a gente já destacou duas ferramentas importantes que a gente aprende nos cursos de graduação, cálculo diferencial, tá? De forma análoga, a gente faz isso para a equação 2.3. E a gente pega aqui 2.2 e 2, perdão, para 2.3 não, para a equação 1.2, que a gente obtém 2.3, tá? E aí a gente soma essas duas equações, olha, e obtemos exatamente isso aqui, ó, 2.4, tá? 2.4. Note que quando eu somar 2.2 e 2.3, ó, eu vou ter φ menos πc e aqui πc menos φ, só que aí eu troco o sinal em 2.3. Então fica φ menos πc vezes essa φ menos φ menos πc vezes essa πc. Aí eu coloco tudo em evidência e fica esse termo quadrático aqui, tá? Sem derivada. Quando eu somei 2.2 e 2.3, eu tenho uma derivada em relação ao tempo por conta da aplicação da regra da cadeia que eu falei para vocês, né? Para derivação de função composta. E aqui eu já tenho esse formato final em 2.4, que é a derivada dessa integral bem aqui. Por que eu estou fazendo a derivada dessa integral em relação ao tempo? Que veio daqui da soma dessas duas, tá? Porque, como eu disse, se você integra em relação a x uma função que depende de x e de t, você tira a dependência da variável espacial x. E, portanto, resulta numa função que só depende do tempo, tá? Então, a derivada dessa expressão é menos toda essa outra integral aqui, que é composta por termos quadráticos. Portanto, essa integral ela é positiva, mas aí tem esse menos aqui, que torna a derivada negativa. E aí, se a derivada é negativa, como está descrito aqui, ó, nós temos esse decrescimento, tá? Então, muito legal, a gente conseguiu esse resultado, né? Extremamente simples, mas bem eficaz, porque a gente aplica essas técnicas que nós aprendemos nos cursos de graduação, tá? Nessa seção 3, a gente já vai para o método de diferenças finitas, e aí a gente teve que construir uma malha. O que significa essa malha numérica? É uma espécie de reticulado, que a gente divide, faz uma partição do domínio espacial e do domínio temporal. E isso está sendo descrito aqui, ó, em 3.1, 3.2, tá? Então, são especificidades do método de diferenças finitas. Em 3.3, são os operadores numéricos de diferenças finitas que a gente utiliza para discretizar as equações diferenciais parciais, tá? E aplicando esses métodos aqui, esses operadores numéricos, que está representado aqui por 3.3, a gente pega aquele conjunto de equações 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e discretiza ela tudo aqui, ó, tá? A gente discretiza ela tudo aqui. E em suma, pessoal, quando você faz isso, você pega uma equação diferencial parcial, quando você discretiza ela por diferenças finitas, qual é o resultado disso tudo aí? O resultado disso tudo é que isso é uma equação, um sistema algébrico de equações lineares, tá? Porque eu discretizei o espaço e discretizei o tempo, tá? Então, é o que está aqui sendo mostrado, né? Isso aqui tudo a gente consegue escrever como um sistema grande do tipo AX igual a B, onde A é a matriz e B, nesse caso aí, pode ser uma fonte com elementos todos nulos, no caso, né? E aqui nós colocamos as principais referências para esse tratamento numérico, referência 2, 3 e 6. Aqui a gente também faz uma referência a esse parâmetro, né, ΔT e ΔX ao quadrado.
Esse parâmetro tem que ser maior do que meio em processos de difusão simples, como a única equação de difusão, mas o objetivo aqui é tentar estipular a, a condição de estabilidade para esse modelo que é muito mais global, digamos assim, é muito maior. Aqui nós temos uma energia numérica, né? Lembram do título que eu falei, que era diferenças finitas preservando a energia de um sistema acoplado de equações de fusão. Então, essa aqui é a energia que corresponde à versão numérica da nossa energia inicial, tá? E a gente vai mostrar aqui que essa energia ela tem a propriedade de decaimento exponencial numérico, tanto no ambiente numérico computacional, quanto no ambiente teórico. Ou seja, isso é uma importante área de investigação, uma importante área de pesquisa, de investigação na área numérica. Ou seja, você estuda as propriedades do esquema numérico que você adotou. Ou seja, você vai tanto para a parte numérica computacional, implementar isso em algum software, utilizando algum programa, e previamente fazer uma análise como a gente faz em dimensão infinita, tá? O que foi que a gente fez aqui nesse caso? Em particular, a gente pegou os coeficientes de difusão iguais a 1, que facilitou um pouco o processo, tá? Então vamos lá. Nós conseguimos particionar, na medida que a gente faz essa hipótese, a gente consegue particionar os dois sistemas numéricos, tá? Para cada um deles a gente tem uma energia discreta, tá aqui. Quer dizer, notem que a gente tem, olha, o somatório de φjn ao quadrado mais o πcn, esse πcn ao quadrado que multiplica o ΔX, tá? Isso aqui corresponde, grosseiramente falando, se você olhar para cada termo que está em 3,8, para esse aqui corresponde à versão discreta da integral, tá? A versão discreta da integral. E, no certo sentido, isso é muito semelhante, muito similar à partição de Riemann, tá? Que a gente faz nos cursos de integração. Fazendo isso, a gente consegue construir a energia do caso maior, tá? Que é a média dessas duas bem aqui, tudo bem? Então, a gente particionou na medida que a gente fez essa hipótese bem aqui para facilitar a nossa análise. Sobre essa hipótese bem aqui, ó, 1 menos 2R menos 2 alfa delta T, onde esse R aqui em particular é delta T dividido por delta X ao quadrado, tá? Onde isso aqui tem que ser menor do que meio, a gente tem essa propriedade de decrescimento da energia, que, em outras palavras, corresponde à contrapartida numérica da lei de dissipação de energia, tá? E é isso que a gente mostra aqui. Essa demonstração, ela é muito comum em alguns livros, textos que, na minha opinião, deveriam ser usados em cursos de graduação. Corresponde ao que a gente chama de soma por partes, tá? Soma por partes, que, em outras palavras, é a contrapartida numérica da integração por partes, tá? Então, aqui tem todo um tratamento aritmético, porque a gente está trabalhando com essas séries aqui. A gente está assumindo, né, a gente prova também que são séries convergentes, porque a gente garante a existência e unicidade de solução. Então, tem todo um tratamento aqui aritmético, né, muita conta, que é perfeitamente factível, tá? Se você tem interesse, escreve aí nos comentários, tudo bem? Que a gente segue trocando uma ideia. E sobre aquela hipótese, a gente chega à conclusão de que, de fato, a energia é decrescente, né? Agora a gente vem aqui para a seção 3.2, que é o decaimento exponencial uniforme do modelo numérico, tá? Então a gente prova bem aqui, ó. Sobre aquela mesma hipótese, a energia numérica é exponencialmente estável, tá? Mais precisamente a gente tem isso aqui. Ficou muito legal, muito bonito, tá? E a gente conseguiu fazer tudo isso através das soluções particulares, tá? Para cada um daqueles métodos que nós separamos, para cada uma daquelas equações, perdão. E aqui nós temos os experimentos numéricos. A gente assumiu que o comprimento é 1, tempo de simulação 0,0445 segundos, 20 divisões no espaço e 38 no tempo. Tá uma simulação muito simples. Aqui estão as condições iniciais, que está de acordo com as restrições de estabilidade.
tá tudo certinho, e aqui a gente faz a simulação. Está aí as superfícies, né, tanto da Φ quanto da Psi, bem aqui, satisfazendo o critério de estabilidade, tá? E esses dois aqui são situações em que o critério de estabilidade não é satisfeito, e aí mostra que o método não converge, tá? Que o método que a gente utilizou não converge. Aqui aquela energia discreta em uma situação que ela fica bem bonitinha exponencialmente, em que o critério de estabilidade é satisfeito, e a outra o contrário. Se o critério de estabilidade não é satisfeito, não é? Então a gente tem essa oscilação, esse mau comportamento bem aqui já no final do tempo de simulação. Por quê? Porque a derivada da energia, ela é negativa, ou seja, a energia é sempre decrescente, então ela não poderia ter esse comportamento bem aqui, que é atingido, ou seja, esse mau comportamento aqui ele acontece por conta de que o critério de estabilidade não é satisfeito, tá? Isso é uma sensibilidade que tem o método numérico, tá? Aqui é a conclusão. A revista Tema sempre traz um resumo em português aqui no final, as principais referências. Vamos subir para lá. E é isso, pessoal. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, faça os comentários, se inscreva e se enganje aqui no Reflexões Matemáticas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.